Para a glória de Deus, nós vamos agora para a última aula do módulo Teologia de Missões, do curso de formação missiológica, com ênfase no contexto do sertão nordestino. Para a última aula, nós vamos falar sobre o propósito final de missões, mas antes, eu quero aqui indicar mais 2 livros, e lembrando que na ementa que os alunos vão receber, tem uma lista com livros voltados para teologia de missões. Quero indicar aqui o livro A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações, do Michael Goy, pela editora Vida Nova. Ele vai mostrar sobre a natureza missionária da igreja, toda essa base, que é bem interessante. Vai mostrar também a base missionária de Israel no Antigo Testamento. E um outro livro, do Michael Goy, A Missão da Igreja, a Bíblia, a História e as Questões Contemporâneas. Esse daqui é uma parceria da Ultimato, da Marturel, CTPI e Seminário Teológico Servo de Cristo. Ficou muito bom. Esses 2 livros vão tratar sobre base bíblica de missões, a natureza da igreja, que eu indico. Bom, para nossa conclusão do curso, nós vamos falar agora sobre o propósito final de missões. Qual é a razão principal de missões? Enquanto que o Salmo 126 é conhecido como o Salmo do Missionário, o Salmo 67 é conhecido como o Cântico do Missionário. Ele expressa exatamente a razão principal de missões, que é a adoração a Deus e a alegria de todos os povos. O livro Alegre-se os Povos, A Supremacia de Deus nas Missões, do John Piper, pela editora Cultura Cristã, também é um livro fascinante, que é um divisor de águas. Você muda completamente o foco de missões quando você lê esse livro e vê que a razão principal de missões é a glória de Deus. John Piper ele vai dizer nesse livro que as missões não representam o alvo fundamental da igreja, mas a adoração sim. Ele vai até dizer que as missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, a adoração a Deus, porque Deus é essencial e não o homem. Martin Lloyd Jones também vai falar sobre esse tema, e ele vai dizer que o objetivo supremo desta obra é glorificar a Deus. Ele diz, esse é o ponto central. Ele continua, esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar os demais. Aí Lloyd Jones continua, o primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Então a razão principal de missões é a adoração, é a glória de Deus. Bom, o Salmo 67, ele vai trazer 3 implicações, pelo menos. A primeira fala da adoração a Deus, a segunda fala da alegria dos povos, e a terceira é que todos os povos estão na mira de Deus. Existem várias razões para missões. Nós vamos ver desde a vontade de Deus, né, porque não é uma opção, é uma ordem, ou mais precisamente é uma evidência de que estamos cheios do Espírito Santo. Vamos ver também que missões, uma das razões de fazer missões é que é a única solução para o pecador, não há salvação fora de Cristo. Vamos também observar que é um privilégio que nem os anjos têm. É uma missão nossa, o mundo não tem, é tarefa da igreja, é privilégio. Nenhuma instituição, nenhum outro ser tem esse privilégio. E também porque prestaremos contas a Deus, se pregamos, como pregamos o Evangelho aos perdidos, mas existe uma razão maior. Essa é que motiva pessoas a largarem tudo na vida em prol desta causa, que é o desejo de que Deus seja adorado e que a glória dele seja conhecida em toda a terra. Essa é a principal razão de missões, a exultação da glória de Deus. É a motivação maior de missões. É a paixão que move os missionários no engajamento de obras que são designadas a trazer glória a Deus por meio da salvação dos pecadores. E aí nós vamos ver que o Cântico do Missionário, Salmo 67, versículo 1, mostra aqui um povo marcado por Deus. É um povo marcado com graça, é um povo marcado com bênçãos, é um povo que resplandece sobre o rosto, sobre eles, o rosto de Deus, ou seja, Deus sorri para ele. É um povo escolhido por Deus. Vamos ver também que
no versículo 2, que são abençoados para abençoar. Por quê? Porque são marcados para fazer a diferença, são marcados para anunciar o caminho e a salvação de Deus. Nós vamos ver nos versículos 3 e 5, que fala de louvor e missões globais. Por quê? Porque todos os povos devem louvar a Deus, diz que todos os povos estão na mira de Deus. No versículo 4, a gente vai observar aqui a alegria e a exultação dos povos, porque a fonte da alegria é o próprio Deus. Os povos se alegram em Deus. Essa é a razão de missões, levar a mensagem de Deus aos povos para que os povos encontrem alegria em Deus, porque só em Deus encontramos verdadeira alegria. Vamos ver também os motivos, lá no versículo 4, além da fonte da alegria que é Deus, vamos ver os motivos, porque Deus julga honestamente e dirige as nações. Então esse é o motivo da alegria. Os versículos 6 e 7, nós vamos ver o propósito da missão, que Deus seja honrado nos 4 cantos da terra, que a terra mostre sua exuberância, como diz o versículo 6, o que o povo está dizendo, Deus tem abençoado o seu povo. O versículo 7 vai mostrar a bênção de Deus sobre o seu povo, que fará todas as nações temer ao Senhor. E aí a gente vai perceber que a existência da Bíblia é mostrar a glória de Deus. E nós vamos ver que também na história da igreja, alguns homens falaram sobre a razão principal de missões. Eu quero citar novamente aqui John Piper, em que ele diz: quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira excelência de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. O sentido dele é o quê? Quanto mais adorarmos a Deus verdadeiramente, mais seremos inflamados com essa visão missionária de levar o evangelho até os confins da terra. Hernando Dias Lopes, ele diz assim, jamais poderemos afirmar também que estamos interessados na glória de Deus se não fazemos missões. A prova do nosso amor por Deus é a obediência. John Piper também fala que se nos falta paixão por missões é porque antes nos falta paixão pela glória de Deus. Porque a adoração a Deus é o combustível para missões. O Ronaldo Lidório fala assim sobre esse tema. Não basta obedecer, é preciso obedecer pelas motivações certas. Seja testemunha de Cristo, entrar em uma mata com a mensagem do Evangelho, pregar em uma igreja, cantar no coral, entregar um folheto, é preciso que seja para a glória de Deus, sem compulsões, máscaras ou legalismos. É preciso estar motivado pelo desejo de agradar a Cristo e segui-lo. Gildazo Reis, ele falou assim, não podemos nos esquecer que o motivo por trás de todas as ações deve objetivar agradar a Deus. Timóteo Carriquet, que a gente citou alguns livros dele, ele diz assim, a misericórdia de Deus em estender a salvação para as nações é a suprema razão da obra missionária. É iniciativa e obra dele. Portanto, nós, os embaixadores de Deus, teremos toda a razão de anunciar tão grande oferta. Enraizamos a razão da obra missionária não no ser humano, na sua carência de Deus ou no seu amor para com aqueles que não têm Deus, mas a razão da obra missionária está firmemente enraizada na iniciativa e na misericórdia de Deus, isto é, na sua soberania. Então, esses pensamentos de pessoas engajadas em missões mostram aquilo que a gente viu no Salmo 67 e que está em toda a Bíblia também. A glória de Deus. Esta é a razão principal. Existem as razões secundárias, mas a razão principal é que o nome de Deus seja exaltado. É o que motiva pessoas a se dedicarem a esta causa. Ainda quero dizer, para a gente concluir, é que missões são indispensáveis. O Deus de toda a terra tem que ser adorado por todos os povos. É isso que o salmista diz no Salmo 67. Esta é a razão de missões, a glória de Deus. Mas os povos só vão adorar a Deus se ouvirem falar de Deus. Portanto, missões se tornam indispensáveis. John Piper vai dizer, quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira excelência, como já mencionei antes, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. É interessante esse pensamento, que cita aqui 2 vezes, porque realmente mostra a essência do trabalho missionário, que é a glória de Deus. E a motivação ela é muito importante em missões. A motivação tem que ser correta.
O missionário corre o risco de fazer o certo com a motivação errada. E ele tem que buscar fazer da maneira certa, com a motivação certa. Pregar o verdadeiro evangelho com o propósito de exaltar o nome de Deus. Porque pode haver até motivos errados escondidos nas mentes dos mais sinceros missionários. Por isso que devemos sempre fazer um exame e ver se realmente estamos fazendo missões para a glória de Deus. O centro da obra missionária da igreja não é o homem, mas o próprio Deus. O propósito maior da evangelização de todos os povos é que todos esses povos glorifiquem a Deus e exaltem o nome de Deus. Porque há júbilo diante dos anjos de Deus no céu por um pecador que se arrepende. E fica um alerta. Se nos falta paixão pelos perdidos, é porque antes nos falta paixão por Cristo. A paixão missionária pela glória de Deus é acompanhada pela paixão pelas pessoas que estão morrendo em seus pecados. Que Deus nos abençoe e faça de nós verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, dispostos a levar o Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. E que no decorrer deste curso, Deus venha acender o seu coração por missões e que você seja inflamado por esse poder para levar essa mensagem aos perdidos. A minha oração é que Deus abençoe todos nós. Vamos orar. Pai, Tu és o único Deus verdadeiro e a Tua palavra é a única verdade. Teu Filho é o único Senhor e Salvador e o Teu Espírito é quem sustenta a obra. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós que fazemos parte da igreja, queremos, ó Deus, ser usados por Ti. Queremos ser abençoadores, canais de bênção, vasos de bênção, instrumentos nas Tuas mãos, para levar a preciosa semente aos perdidos. Dê a nós a alegria, a ousadia, a coragem e também as estratégias necessárias para levar essa mensagem aos perdidos. E no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima.